Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política. O videocast da JF-TV hoje recebe o vereador Juracy Scheiffer, do PT, num bate-papo sobre a importância de investimento em educação municipal. E para conversar com a gente também está aqui a diretora da Escola Municipal, doutora Ademar Rezende de Andrade, que é a Mônica Viana. Tá na hora, então, de pegar aquela caneca, tomar um cafezinho para ficar ligado enquanto a gente fala de política no município. A Constituição Federal determina que estados e municípios invistam em educação pelo menos 25% de sua arrecadação com o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Na Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Câmara Municipal em dezembro do ano passado, os vereadores garantiram mais de 43 milhões de reais em emendas parlamentares. Ou seja, cada um dos 19 vereadores pôde indicar mais de 2.275.000 reais em investimentos. Metade desse valor é obrigatoriamente para a saúde, mas e a outra metade? Como é que os parlamentares priorizam a destinação de suas emendas? Várias delas vão para a área da educação, que é o nosso caso aqui hoje, que a gente está recebendo o Juracy e a Mônica. Sejam ambos muito bem-vindos, tá? No nosso bate-papo do Café com Política. Mônica, eu vou começar com o vereador, que é o nosso protocolo aqui sempre. Juracy, então, pegando essa questão aí das emendas parlamentares, né? Que é a maneira que os vereadores, os parlamentares de um município têm para ajudar aí, de alguma forma, a contribuir com investimentos na educação do município, né? Queria que o senhor começasse fazendo essa introdução para a gente da importância aí dessas emendas. Primeiramente, cumprimentar os telespectadores da JF-TV Câmara, nossa querida jornalista Judite, parabenizá-la por esse Café com Política, que é muito importante e informativo, traz, na realidade, sempre novidades para a nossa população. Mas as emendas parlamentares impositivas, elas tiveram o seu início na Câmara Federal. Quero também cumprimentar a Mônica, nossa diretora da Escola Ademar Rezende de Andrade, onde eu pude ser alfabetizado, escola que eu tenho um carinho enorme. Morei ali em frente à escola, em São Pedro, na Avenida Senhor dos Passos. Quer dizer, eu tenho um olhar sempre diferenciado para as escolas municipais, mas para Ademar Rezende de Andrade é muito mais forte, porque é um ali olhar afetivo, eu tenho um olhar afetivo, de infância e também da minha alfabetização. Mas voltando aqui às emendas parlamentares impositivas, nós aprovamos aqui na Câmara Municipal 2020 para 2021, inclusive a autoria minha de fazer com que nós tivéssemos uma verba destinada, encaminhada pelos vereadores, de forma a contemplar vários setores da nossa cidade. E distribuímos a verba conforme a própria emenda constitucional diz, que uma parte dos recursos tem que ser destinados para a saúde. E nós conseguimos, através das emendas parlamentares e impositivas, mandar recursos para vários setores. Mas a educação, ela tem sido diferencial, onde você vê o maior aproveitamento dos recursos das emendas, porque as diretoras, elas fazem um verdadeiro milagre com os recursos. Esse recurso vai para o caixa escolar e ali você faz uma pequena reforma, faz as melhorias, você pode contemplar um projeto político-pedagógico, de educação musical, ou nós tivemos agora uma emenda para um jardim sensorial, e são muitas iniciativas pedagógicas importantes que são contempladas, além da melhoria dos espaços físicos, que se tornam mais aconchegantes, mais acolhedores, e você vê as escolas mais bonitas. Isso é fundamental para um ambiente mais alfabetizador. Então, assim, é com muita alegria que a gente tem feito esses investimentos, contrariando o que muitos políticos pensam, que educação é gasto. E nós estamos falando que educação é investimento. A necessidade de fazermos com que
a gente ter uma educação pública de qualidade e que possa fazer a diferença na formação das nossas crianças, dos nossos alunos. É isso aí. Obrigada, Juracy. Ô, Mônica, com essa introdução aí do Juracy, ficou claro aqui que a gente escolheu a escola Adhemar Rezende de Andrade, onde você está diretora, por ter essa relação toda ali de ser lá do São Pedro, vizinha aonde o Juracy foi criado, e ter sido a escola dele, né, na infância e adolescência. Então, assim, a gente está exemplificando através da Adhemar e vem a ser uma escola centenária no município também, muito tradicional. Então, vamos começar a sua participação aqui no nosso bate-papo, Mônica, falando primeiro, apresente-se pra gente, quem é você, né? Hoje você está diretora, mas já faz parte do corpo dessa escola há bastante tempo. Então, fala um pouquinho aí de você e o que você souber trazer pra gente de curiosidade sobre essa bela história aí centenária da doutora Adhemar Rezende de Andrade. Boa tarde, Judite. Boa tarde, vereador Juracy. Boa tarde a todos. A escola Adhemar Rezende, ela é querida mesmo, né? Como nós conhecemos o Juracy Schaefer, sabemos que ele é um vereador, um político e um cidadão muito preocupado com a educação, né? E ele se preocupa muito com a nossa escola, como ele já bem contou aqui, que foi alfabetizado na nossa escola, mas sabemos que ele tem um carinho por todas as escolas, pela rede toda, né? Sim. Sabemos disso. Então, eu sou a Mônica Viana, sou professora há 27 anos, 25 anos, na verdade. E estou há 18 na Adhemar Rezende, trabalho lá já há bastante tempo. E estou há 7 anos na gestão da escola, né? Eu fiquei 4 anos na vice-direção, junto com a professora Darlene Stefanon. E estou há 3 anos, no meu último ano de mandato, né? Meu último mandato e último ano, com a Mariana Januzzi, que é a vice-diretora da escola atualmente. Né? E a nossa escola, ela é centenária, como você falou, é uma das escolas mais antigas de Juiz de Fora mesmo, ela tem 113 anos, né? Ela atende ali o público do São Pedro, da região da Cidade Alta. O número de alunos é alto, né? É alto, são 600 alunos, né? É uma escola grande, né? São 12 turmas em cada turno, turno da manhã e turno da tarde, são 80 professores, 10 funcionários, então, assim, é uma escola muito grande, né? E é uma escola querida. Eu posso falar, assim, com propriedade, que a escola é uma das melhores escolas de Juiz de Fora e a melhor escola da Cidade Alta. Uhum. E ela vem crescendo ainda mais, né? Você falou, é uma escola grande, comporta um número grande de alunos, mas ela vem crescendo e graças a esse investimento municipal, né? Esse investimento aí, maior parte aí através das emendas de como vereador, o Juracy né? falou, a gente, as diretoras têm que ter um jogo de cintura ali muito grande para administrar. Eu falo que é igual na casa da gente, né? Que a gente tem as contas fixas. Então, a verba que a gente recebe uma verba municipal e uma federal, né? Todos os anos. E são para as contas básicas, né? Material de limpeza, material de papelaria, gás de cozinha, essas coisas. Então, a gente tem aquela conta certinha ali. Né? Então, as emendas parlamentares nos ajudam muito, porque a gente pode ampliar esse universo aí, né? De poder comprar mais materiais pedagógicos, a infraestrutura da escola. Por exemplo, uma verba que o Juracy nos entregou, né, em 2020 para 2021, que foi a primeira emenda parlamentar, né, depois que saiu a lei e tudo, foi para a pintura da escola. Então, eu estava na direção com a Darlene ainda, nós compramos tinta de qualidade, né, fizemos uma pintura maravilhosa na escola, reformamos a escola, colocamos mais cor, mais vida, a escola está linda. Faz toda né? a diferença, Faz inclusive toda a no diferença. aprendizado, né? Exatamente. Você está num ambiente aconchegante, agradável, Sim. bonito, com certeza ajuda Na aprendizagem dos alunos, né? Isso mesmo. Né? Nesse conhecimento. Agora, mudando um pouquinho aqui para o Juracy, Mônica, eu queria que o Juracy relatasse, né, lá na sua infância, como é que era essa escola, Juracy? Assim, o que você lembra, inclusive da estrutura física, né? E aí a gente tentar ver como é que ela foi crescendo ao longo dos anos e agora nesses últimos, né? Desde que, inclusive, a gente tem essa lei aí do Juracy, das emendas parlamentares. A escola era uma escola que fazia parte de um conjunto arquitetônico com características germânicas, alemãs. Foi uma pena a falta de conhecimento, sensibilidade, da demolição daquela escola, porque nós tínhamos um conjunto arquitetônico juntamente com a casa geminada que existia em frente hoje, onde é a praça, que eu também, como vereador, consegui para a Cidade Alta, e também juntamente com o coreto da Igreja Católica, que é uma igreja também de 1885, e foi uma pena, mas depois o governo Itamar Franco, o primeiro governo dele,
o secretário de Educação era o professor Murilo Ingel. Sim. E as escolas estavam muito pequenas para o número grande de alunos. E teve que demolir e fez escolas de madeira. Eles encomendaram escolas do estado do Paraná na época e várias escolas dessas foram construídas. Depois, com o passar dos anos, as escolas foram sendo construídas de alvenaria, certo? E o número aumentou, o número de alunos. Cidade Alta, São Pedro virou cidade alta, um crescimento muito grande, adensamento populacional enorme. O Adhemar permaneceu naquele espaço mais ou menos físico que tinha e que hoje já não é o suficiente. E nós fizemos agora a desapropriação de uma área anexa, colocamos uma emenda parlamentar para fazer a demolição da casa, uma casa velha que não é histórica, que está anexa à área da escola, para a sua ampliação, a construção de um espaço de entretenimento, um espaço mais lúdico para as crianças, e isso vai fazer a diferença. Mas a história do Adhemar é uma história muito interessante, porque data da colonização. Nós, por exemplo, como colônia de cima, chamada colônia alemã. Então, ali, naquela escola, quando ela foi criada, logo no início do século XX, né? Nós já tínhamos ali uma coisa linda, que era aquela região toda que foi doada por Sebastião Kunz, que é um alemão. Tivemos a primeira cervejaria de Minas Gerais, Barbante. Cervejaria Barbante, fazia parte daquele complexo. Então, assim, tá tudo ali mais ou menos no mesmo endereço. Lá no passado é uma coisa linda, mas agora nós estamos conseguindo repaginar. Isso. A Mônica, juntamente com a arquiteta Eliane, eles estão discutindo com a comunidade qual a escola que eles querem, como que eles querem a escola. E um projeto arquitetônico resgatando essa história do Adhemar. Mas ali vai ficar lindo, eu tenho certeza absoluta. Mas eu queria falar um pouquinho das emendas, Judite e Mônica, porque nós contemplamos quase 40 escolas municipais. Eu sou o vereador que mais encaminho emenda para as escolas. Em vários bairros da cidade. Em vários bairros não tem essa discriminação. É óbvio que eu tenho um carinho enorme pela Adhemar Rezende, pelas escolas da Cidade Alta. Lá eu já mandei para Augusto Gatardelo, no Caiçaras, Marilândia, Zé Carioage, João Guimarães Rosa, Carlos Alberto Marques, a Maria Aparecida Sarmento, Santana Itatiaia. Mandamos também para as creches tanto a Leila Melo Fábio como a Moisés Gaio. Mandei também para a Escola Santos Dumont, que inclusive está cobrindo a sua quadra agora com recursos. João Guimarães Rosa tem um recurso de emenda de R$250 mil, que a cobertura da quadra está pronta. Mas mandamos para a cidade toda, inclusive áreas que eu não tenho votação eleitoral, mas não importa, porque eu vejo a educação com um olhar diferenciado. É o que pode mudar a nossa vida, é você fazer com que as nossas crianças estejam num ambiente melhor e também o nosso corpo docente. É necessário que os profissionais da educação, os seus colaboradores lá, da área dos serviços da escola, eles possam estar num ambiente melhor, né? Mais saudável, mais salubre. Então, assim, as escolas estão recebendo emendas agora de todos os vereadores e vereadoras, e isso é bom, porque nós temos 102 escolas municipais. Depender somente do orçamento público municipal, que já tem um grande gasto, embora tenha a verba do Fundeb, mas com a própria remuneração, com a manutenção da merenda. Então, tem muitos recursos que são investidos em educação. Mas eu quero dizer que o meu olhar é um olhar bem global, bem holístico, bem ampliado em relação à questão das escolas. E eu tenho certeza absoluta que não é diferente com os outros vereadores e vereadoras. Esse é o caminho que nós temos que tomar para fazer com que as nossas crianças elas tenham uma formação melhor, elas tenham esse ambiente diferenciado e que nós possamos fazer com que
elas alfabetizadas, aquelas que estão caminhando para o ensino médio ou que estejam caminhando para as universidades, elas possam ter as suas profissões e fazer a diferença na sociedade. Perfeitamente. O vereador Juracy, Mônica e quem nos assiste, né, também, quem não sabe, tem um carinho muito grande realmente com a área da educação, inclusive a educação aqui dentro da Câmara, né? O Juracy foi presidente da casa e a gente tem aqui a Escola do Legislativo, que na gestão do Juracy teve assim, um impulsionamento muito grande nos cursos oferecidos aqui, não só para os servidores da casa, mas inclusive até para a região dos servidores de legislativos da região daqui de Juiz de Fora. A nossa escola aqui se tornou uma referência. Por quê? Porque a gente entende, né, Juracy, nós servidores, a presidência na época do Juracy e outras presidências aqui da casa, obviamente, entendem que o servidor bem formado, né, ele vai ter melhores condições de atender a população, ou mesmo que ele não atenda diretamente a população, de prestar um serviço cada vez melhor. Seja aqui a gente na área da comunicação, seja qualquer outra área da Câmara Municipal. E a mesma coisa na educação, né? Acho que mantém aí esse conceito de que tudo parte da educação, né? A educação, assim, educação familiar, educação escolar, toda essa vasta gama educacional aí que a gente tem, né, Juracy? Agora, eu queria também falar outra coisa, outra curiosidade. Juracy é casado com uma professora, diretora, ex-diretora de escola também, né, Juracy? Isso influencia seu olhar também, que embora o senhor não seja formado em pedagogia, não é da área da educação, mas é da área do direito, eu acho que essa convivência aí de décadas e décadas com a Ana Maria, né? Será que essa visão, esse carinho pela educação municipal, parte daí também, vem de casa? Sim, inclusive na Ademar. Minha esposa foi vice-diretora da escola Ademar. Ela foi lá foi professora lá. Eu lembro ainda dela grávida, vice-diretora da escola Ademar. E depois ela foi diretora da Zeca Leoage, Nossa Senhora das Graças e da João Guimarães Rosa. Eram escolas rurais, porque o próprio Ademar foi rural, né, no passado, né? Mas a minha esposa me influenciou muito. Acabei sendo educador por tabela. No final, quando ela já estava lá terminando seu doutorado, eu não podia nem ouvir falar em Vygotsky e falar em Bakhtin, Piaget, e a gente acabou tendo um apreço. Eu já era um leitor, mas muito, inclusive, pela literatura infantil, literatura literária, e me apaixonei muito da forma como você pode educar. É necessário que a gente tenha esse olhar, um olhar do brincar, o olhar da leitura literária, esse contato com as crianças de uma forma mais lúdica, de você fazer com que os cantinhos de leitura, tudo isso faz com que a gente tenha crianças que possam, principalmente na educação infantil, desenvolver mais sua parte cognitiva, seu intelecto, e nós certamente vai fazer a diferença lá na frente. Então, a minha esposa, ela me influenciou muito e me influencia até hoje, porque é uma leitora e eu pude acompanhar seus estudos, superando todas as dificuldades. Uma mulher que teve um câncer de mama muito jovem, mas que fez a sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado. Isso tudo foi uma forma de ver o quanto ela ama a educação. E acaba passando muito para a gente. Essa convivência das escolas é também histórica como empresário. Todas as escolas da Cidade Alta e de algumas partes de Juiz de Fora me procuravam para ajudar nas festas, essas festas juninas, festas julinas. E a Ademar, desde que eu me conheço por gente, que eles iam lá na mercearia do meu pai. Nós precisamos do cachorro quente, precisamos do refrigerante. O bingo. O bingo. Então, essa participação da vida toda da escola é importante. Eu tenho um amor enorme e estudei sempre em escola pública. Eu estudei no Ademar Rezende, estudei no Dom Orione, saí a pé de São Pedro para ir para o Dom Orione, e depois estudei no Sebastião Patrus, lá em Santa Terezinha. Quer dizer, eu acho que valorizar a educação pública de qualidade é fundamental,
porque ela pode ser inclusiva e ela pode definir o futuro dos nossos jovens e fazer com que a gente tenha profissionais melhores para atender toda a sociedade. Com certeza, Mônica. A gente estava falando aqui, focando mais na questão da infraestrutura, né, da parte aí de alvenaria, de crescimento, né, derruba casa e constrói não sei o quê. Mas vamos falar também assim da questão do... Como é que eu posso colocar isso, para falar direito? Questão pedagógica também, né? A gente tem um currículo que ele tem que ser seguido em todo o país, sim, né? Mas como que a escola pode inovar? Afinal de contas, hoje a gente tem muito questionamento. Estamos no caminho certo, né? Está na hora de redefinir? Não tá essa não é a nossa pauta aqui hoje. A gente já discute aí o ensino médio, o novo ensino médio e tudo mais. Não é a nossa pauta. Mas, com o currículo que existe hoje em dia, ainda assim, com criatividade, com isso aí que o Juracy estava lembrando muito bem, nessas leituras aí, essa questão do aspecto lúdico, da criatividade, como que as escolas, no nosso caso aqui, estamos falando das municipais, como que elas podem se beneficiar disso, dessa criatividade aí, não saindo da grade curricular comum, mas para... quem sabe, conseguir levar uma educação de mais qualidade ainda para os meninos e meninas daqui da cidade. O objetivo é esse, né? Uma educação pública de qualidade, né? E por isso que as emendas ajudam bastante. Porque, por exemplo, com essa emenda que eu comentei de 2021 com a pintura, a gente conseguiu reformar a nossa biblioteca, que hoje é uma sala de leitura linda, né? O ano passado e retrasado também, as verbas destinadas pelo Juracy com as emendas. Nós conseguimos comprar material, instrumentos musicais. Né? A nossa escola não tinha aula de música, foi contemplada pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação com aula de música em 2022. Então, nós conseguimos comprar teclado, violão, vários instrumentos musicais, né, com essa verba, mais livros, mais brinquedos pedagógicos, né? Então, tudo isso, a gente, quando tem a verba, a criatividade facilita, sim, né? Sim, dá para colocar em prática projetos. Exatamente. Você consegue exemplificar para a gente, por exemplo, com esses instrumentos, alguns projetos que são desenvolvidos lá na Ademar e que estão obtendo sucesso, Mônica? Na verdade, eu não quero te pegar de saia curta, mas... porque ultimamente, infelizmente, a gente não está conseguindo ter muitos projetos, não. Assim, em relação a verbas destinadas da Prefeitura. Infelizmente, a gente não está conseguindo ter projetos. A Prefeitura mesmo acabou cortando alguns projetos, infelizmente, por conta da pandemia. Depois da pandemia ficou muito complicado, né? Então, assim, mas, por exemplo, a aula de música, que é um excelente projeto, né? Como é que chama? Isso tem, né? A Câmara Municipal... Vereador Mirim, perdi a palavra. A Câmara Mirim, que a nossa escola sempre participou e que tudo, é o 8º e 9º exatamente. ano do então, ensino no final, fundamental. no encerramento da Câmara Mirim do ano passado, retrasado, eu acho, os meninos vieram aqui da nossa escola e tocaram. Inclusive com o teclado, né, que nós compramos com essa verba. Então, eles vieram aqui, puderam participar, tocar aqui na Câmara também. Eu usei a palavra projeto, mas assim, sem me referir a projeto de forma... oficial, assim, entendi, né? Igual você respondeu que no momento... Não, mas eu tenho certeza que esses projetos, como assim, a pequenos música... mesmo da escola, né? Isso, eu quis dizer no sentido de encaminhar atividades, né? Atividades que, sim, de repente, exemplo, não seriam possíveis se não houvesse esse investimento, essa aquisição de novas coisas, né? Judite, interessante. Tem que falar do Tancredo Neves também, que é uma escola enorme. Quase 1.000 alunos, Tancredo Neves, 2 investimentos importantes lá. Um é uma plataforma para o PCDs. Nós temos crianças com deficiência e, às vezes, elas tinham que ser carregadas no colo, nas escadas. E um outro projeto interessantíssimo é um meliponário. Você ter um meliponário para criar as abelhas sem ferrão. Então, dentro da própria escola, você tem um trabalho da criação das abelhas sem ferrão, fazendo com que as crianças tenham conhecimento da biologia, a importância das abelhas na polinização, do pólen, do própolis, dos meles, que são muitos, principalmente das abelhas sem ferrão, as abelhas nativas. São interessantes. Isso aí, qual escola mesmo? Escola Tancredo Neves. Então, cada escola tem a sua particularidade. Essa semana, eu visitei uma escola em que nós destinamos recursos lá, a escola Amélia Mascarenhas.
lá no São Bernardo, eles estão fazendo um jardim sensorial. Ver o quanto que é importante as crianças terem esse contato com os sentidos, o olfato, a sensibilidade do tato. Então, isso vai despertar as nossas crianças, os nossos PCDs, crianças com deficiência, sim, que elas possam ter essa inclusão. Então, tem outros projetos... Algo que a gente não tem nem em toda escola particular, um jardim sensorial. Então, você vê que tem também projetos políticos pedagógicos sendo implementados com os recursos de emendas parlamentares. Não é só pequena reforma e melhoria física que é necessária, mas exatamente, também, quando essa escola já está arrumadinha, ela parte para um outro momento. Ela consegue investir também nessa questão, igual a música. O Gotardello, por exemplo, nós mandamos lá o Augusto Gotardello para a música. Para o Zé Caleuage, eles fizeram uma horta. Então, desenvolveram um projeto de horticultura. Então, você vê nas emendas muitas funções. Isso é fundamental, desse contato com a criança, com a natureza, do plantar, do cuidar, da música, de você ter a questão das abelhas. Tudo isso engrandece mais a educação ainda. Com certeza. É uma forma de sair do livro, levar ali para a prática, sim, né? Uma horta, as abelhas, o mel, a criança ali leva a ciência para, né? Para lidar ali em loco mesmo, né? Colocar a mão na massa com o que ela está vendo nos livros, né, Mônica? Isso mesmo. A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa, mas a gente tem ainda um espaço para ouvir as palavras finais da Mônica e depois do Juracy também, vereador. Mônica, como que você deseja, assim, a partir da minha pergunta você pode desenvolver as suas considerações, mas o que você deseja para a educação municipal? Você falou que tem aí quase 3 décadas já, né, na educação municipal. Sim. Como que você gostaria, o que seria um ideal de educação municipal? E será que a gente consegue chegar lá nesse ideal aí que você vai contar para a gente? Eu acredito. Eu sou muito utópica, mas eu acredito. Eu acredito que com bons profissionais, a nossa escola é cercada de profissionais, recebemos novos professores agora, né? A rede toda ganhou, né? Nós na escola recebemos 15 professores novos, né, efetivos. Então, eu acredito que essa turma que está chegando, né, professores novos, com o apoio sempre dos vereadores, das emendas parlamentares, que são fundamentais também, eu acredito que a gente vai tá caminhando mesmo, rumo mesmo a uma educação pública de qualidade. Essa questão do professor efetivo que você mencionou já é uma melhoria. Não digo que o contratado seja ruim, não, todos têm muita qualidade, claro, mas o efetivo ele vai criar ali cria vínculo na escola, né? Isso é muito importante. Muito. A relação família-escola ali, aquele contato direto com o professor. Exatamente. Também. Isso faz parte, é o caminho aí para uma educação. Faz toda a diferença. Eu acredito que a gente está nesse caminho, né? Como eu falei, com um grupo novo de professores chegando agora, né? Eu acredito que a gente está aí rumo mesmo à educação pública de qualidade, que é o que a gente busca, né, o tempo todo. Exatamente. É isso aí. Vereador. Eu acredito, inclusive, nós falamos aqui dos projetos das escolas, das benfeitorias, melhorias, mas o mais importante é a valorização do professor, do profissional da educação. A Câmara Municipal esteve muito atenta aqui, não só na implementação através de uma lei do piso nacional do magistério, inclusive com audiência pública que eu convoquei. Também depois nós tivemos aqui na Lei Complementar 115, uma emenda da minha lavra que fez com que os profissionais da educação e de todos os setores da Prefeitura pudessem incorporar as suas gratificações, principalmente aqueles que estavam trabalhando antes de 2019, que nós tivemos a malfadada emenda constitucional 103, que foi feita pelo presidente Bolsonaro, que cortou esse direito das incorporações de gratificações. E nós aqui tivemos a ousadia, a coragem, como relator naquele momento da Lei Complementar 115, juntamente também tem que fazer justiça com o vereador Zé Márcio, nós conseguimos contemplar muitos diretores, vice-diretores e profissionais de forma proporcional essa gratificação. Isso fez com que
os seus salários pudessem serem acrescidos e também eles vão poder levar esses valores para as suas aposentadorias. Isso é um ganho fenomenal no sentido de que era um direito, era uma expectativa de direito que estava sendo frustrada. E nós, com a nossa coragem, nós conseguimos fazer esse ganho. E também para professores da zona rural, diretores, vice-diretores, secretários escolares. Quer dizer, um profissional bem remunerado e com oportunidade de formação continuada, tendo um plano de cargos e salários, você estimula, incentiva, motiva, você faz a diferença. O profissional no servidor público, ele foi muito execrado, muito discriminado. Na minha gestão como presidente, eu pude fazer a valorização. No DENLUB, como diretor-geral, eu pude fazer a valorização. Eu acredito muito no servidor público, qualificado, preparado, respeitado, entendeu? Para que ele possa exercer com dignidade a sua função e trazer a contribuição que é tão essencial, necessária para que a gente viva uma sociedade melhor. E com toda a estrutura física, com profissionais preparados, qualificados, concursados, que é necessário, por mais que os contratados sejam importantes, mas os concursados dão uma certa estabilidade do planejamento político-pedagógico da escola, porque você tem um bom professor, de repente, no outro ano você não tem. Como que você vai adaptar essa situação da escola? A escola ficava muito capenga nesse sentido, sempre aguardando quem que vai chegar, quem não vai chegar, até você ter todo o conhecimento do perfil do professor. E acho também, para efeito da própria prefeitura, o concurso ele estabiliza o Fundo de Previdência Municipal. São muitos ganhos com isso. Mas nós temos trabalhado, eu não posso falar aqui de forma absoluta, porque nós somos um colegiado da Câmara Municipal, os vereadores e as vereadoras, tudo aquilo que se propõe para a educação do município, que é possível que a gente possa defender aqui na casa, nós temos feito. Então, eu quero dizer, para finalizar, agradecer muito a nossa jornalista Judite pela coordenação do trabalho, pelo trabalho que ela faz na Câmara em todos os setores, e dizer, Mônica, que você teve uma grande conquista importante lá da ADEMAR, uma luta sua, que você me procurou. Nós precisamos adquirir essa área anexa. E a Mônica, com brilho nos olhos, me procurou e nós falamos, nós vamos adquirir. Era a casa de uma educadora, Dona Nanana, família tradicional, deu aula na escola, acho que foi diretora também, e nós conseguimos adquirir aquele espaço e, em breve, nós teremos a ampliação da escola, mas eu quero aqui deixar meus parabéns para a Mônica, Darlene, tantas pessoas que se dedicaram ali na ADEMAR Resende, em seu nome, cumprimentar todas as diretoras, vice-diretoras, secretários escolares, os profissionais da educação, todo o corpo docente, cumprimentar também as nossas servidoras que trabalham lá na cozinha, que alimentam as nossas crianças, que trabalham na limpeza, porque todos esses profissionais são fundamentais para que a gente tenha uma educação de qualidade. Deixar esse grande abraço em seu nome, eu quero abraçar todos e todas os diretores também, não podemos discriminar, porque nós temos muitos diretores escolares. Dizer que nós temos uma educação municipal de qualidade. Sempre devemos procurar a excelência, investimentos sem cessar, sempre colocar mais recursos, mas também autonomia para as escolas desenvolverem seus projetos políticos pedagógicos. Temos que trabalhar na criatividade, na inventividade, na liberdade de expressão, fazer com que quem tenha uma educação libertadora, assim como diz Paulo Freire. É isso aí. Juraci, sempre uma honra, não foi diferente dessa vez. Em breve, o senhor retorna aqui para mais um Café com Política. Mônica vai ser muito bem-vinda também, se quiser voltar.
Foi um prazer imenso também. Parabéns Foi pelo uma honra trabalho. participar aqui com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada a você também que acompanhou mais esse bate-papo, dessa vez sobre educação, aqui no Café com Política. Lembrando que você pode rever todos os episódios do Café, de todos os programas da programação da JFTV, lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço, até a próxima.